Bacana. Então vamos lá. A agenda dessa apresentação, a gente tem uma introdução breve, a gente fez uma análise comparativa do mercado de sócios-torcedores com outros clubes, a gente avaliou qual que é o mercado potencial para o Flamengo, criamos algumas sugestões de plano de expansão desse sócio-torcedor e a gente fecha com um resumo executivo e próximos passos, né? Bom, primeiro, o objetivo aqui é a gente demonstrar que existe uma receita gigante fora do país, o que a gente chama de EAA, que é Receita Recorrente Anual, que o Flamengo pode buscar. A gente está falando de mais de 40 milhões de reais por ano, com um programa sócio-torcedor bem estruturado, né? Como eu comentei antes, esse não é um trabalho do Romeu, não é um trabalho do Bruno, a gente está aqui de porta-voz, né? A gente se reuniu com várias embaixadas, convidando todas as embaixadas fora do país para participar, algumas se juntaram a gente, fornecendo ideias, feedback, retorno do que a gente deveria melhorar no plano, então é um trabalho conjunto, focado aqui, né? E um outro ponto é que a gente não está buscando nenhum lucro com esse trabalho, a gente não está buscando nenhuma afiliação política, né? Estava comentando contigo antes, né, Túlio, que é interessante a gente reforçar isso, porque eu vi uma entrevista sua com o Rei Krause uns 4 anos atrás, onde você falava que tinha gente que achava que você era a favor desse ou de outro partido político. Sim. E, na realidade, não é a verdade, né? E não é o nosso caso aqui também, porque, eu vou dar um exemplo, a gente, como você comentou, né, a gente se reuniu com o Flamengo na figura do Eduardo Souza, VP de Embaixadas e Consulados, a gente também apresentou para os candidatos a presidente do Flamengo, a equipe deles, todos receberam muito bem essa apresentação. O Rodrigo Fortuna, da equipe do Maurício, pediu a nossa autorização para colocar a referência desse plano no PDG deles, né, e colocar a gente como colaborador, que foi muito legal, mas isso não faz a gente ter uma filiação política com o MGM. Na verdade, assim, o objetivo aqui é o Flamengo. Quais as dificuldades do torcedor do Flamengo que está fora do Brasil? Ele, principalmente, né, o Bruno está na Suíça, então... até pela cultura do país, assim, é muito diferente também. Falar um pouco disso, né? O que motivou vocês a fazer esse estudo, as grandes dificuldades, na verdade, também. A gente tem uma rede, na verdade, proposta pelo Flamengo, onde embaixadores e cônsuls aí das embaixadas e consulados fora do Brasil ficam em contato. Então, é basicamente um grupo WhatsApp, onde às vezes alguma pauta é levantada. E aí a gente viu que essa pauta de sentimento de pertencimento, ela era sempre levantada. Condições do programa de sócio-torcedor era sempre levantada. Transmissão, né? Porque a gente vai chegar, a gente tem muito mais detalhes aqui durante essa apresentação, mas é um grande problema, né? Em que canal a gente vê o jogo, não tem canal passando fora do Brasil. Então a gente via que existiam ali problemas recorrentes. Então, a gente decidiu se juntar, falou, olha, pessoal, vamos conversar, vamos tentar colocar isso num papel, porque a gente está escutando aqui as dores de cada um e vamos tentar colocar isso num papel. A gente faz um grupo de estudo, um grupo de trabalho a partir disso. E foi assim que as coisas foram se desenvolvendo. A gente começou assim com dores gerais, claro que cada um tem uma situação diferente, né? O Romeu tem ele tem 3, 4 horas de fuso horário com você, de diferença. Eu tenho 5. O cara que está na Austrália, ele vê jogo domingo de manhã. Então, cada um tem ali a sua dor, mas a gente tem dores comuns ali a cada um. Então, foi surgindo um pouco disso, né? Foi meio assim. Começou ali com um grupo e as coisas foram se desenvolvendo. E uma coisa que aconteceu, assim, a gente via muito o pessoal reclamando, e uma hora a gente falou assim, pessoal, vamos parar de reclamar, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Pode não dar em nada, como já tentaram fazer alguma coisa no passado, mas não dá para a gente ficar só reclamando, né? A gente precisa mostrar para o pessoal que existe
uma nação fora do Brasil que precisa mais do Flamengo, né? E a forma que a gente buscou de tentar pegar a atenção do Flamengo vamos falar de receita, vamos falar de coisas que são interessantes ao clube e que no final do dia todo mundo é beneficiado disso, né? Eu costumo falar que existe uma coisa que acontece, vou deixar o Bruno dar a opinião dele, que é quando você sai do país. Qual que é a primeira coisa que acontece, Bruno, quando você sai do país? Você perde totalmente a sua vida social, né? Realmente é um processo muito lento de adaptação, né? Quando você sai para tentar a vida fora, seja ele qual país for. Claro que tem destinos que você acaba se favorecendo, você vai para Portugal, tem uma cultura mais próxima, uma língua que você não precisa aprender uma língua nova, mas mesmo assim você perde todas as suas referências ali, a sua família, seu grupo de amigos, e a gente, né, tem uma paixão em comum, um bem comum, que tem, na verdade, um poder catalisador muito grande em termos de criação de comunidade. E aí onde entra também, né, o papel das embaixadas e consulados, que acabam se tornando grupos ali de pessoas que têm alguma coisa em comum e acaba se expandindo, né? Vai além do futebol, né? Pessoas que se encontram para ver jogos do Flamengo, mas acabam virando amigos, colaborando, trabalhando juntos, criando sinergias e por aí vai. É muito mais do que assistir jogo, né? É muito mais que isso. Show. Aí, se quiser, pode prosseguir, né? A gente vai. Então, assim, é uma ideia que surge da dor, né? Sim. Mais ou menos assim. Com certeza. Bom, a gente fez um trabalho de análise comparativa com outros programas de sócio-torcedor. O Bruno fez um trabalho bem extensivo, olhando, vou deixar o Bruno comentar, olhando fora do país, mas a gente resolveu focar na América do Sul, certo, Bruno? Exatamente. A gente, desde o começo do nosso trabalho, a gente se focalizou em programa de sócio-torcedor internacional. Então, a gente começou assim, bem largo, né? Estudando praticamente todos os clubes do mundo afora que tinham um plano de sócio-torcedor internacional. Então, a gente encontrou aí planos de muito sucesso. A gente viu o Bayern de Munique, a gente viu o Manchester United, a gente viu o plano do PSG, que cresceu muito durante os últimos anos. Só que a gente se deu conta de que esses clubes, eles são verdadeiramente clubes internacionais, né? Se você pega só o Manchester United, só entre China e Índia, eles têm mais de 200 milhões de torcedores, né? Então, a nossa realidade é que o Flamengo é um clube de brasileiros, né? Por mais que a gente que está fora, a gente sempre sabe que tem um gringo que se apaixonou, foi para o Brasil, torce para o Flamengo, isso acaba sendo uma minoria, né? O Flamengo é um time de brasileiros e o nosso foco aqui é a diáspora brasileira, que a gente vai ver aqui em números mais detalhados, ela já representa aí quase 5 milhões de pessoas morando fora do país. Então, esse é o nosso foco principal. Então, partindo desse princípio, a gente começou a filtrar os nossos estudos e a gente viu que o mais próximo da nossa realidade eram o Boca e o River, que por mais que sejam times mais internacionais do que o Flamengo, quer dizer, eles não têm torcedores só na Argentina. Muita gente na América Latina torce para o Boca e para o River, muita gente na Venezuela, na Bolívia, na América Central, principalmente, que não tem times fortes, torcem para esses dois times. Então, apesar deles serem mais internacionais do que o Flamengo, para efeitos comparativos, é o mais próximo da nossa realidade. E aí, o que a gente fez, né? A gente levantou desses dois clubes a quantidade de torcedores que cada um tem, em torno de 16, 17 milhões de torcedores. Agora que é um tapa na cara, cada um deles, muito menor que o Flamengo, tem mais de 300 mil sócios-torcedores, né? 2% dos torcedores são sócios-torcedores. E como a gente estava focando no internacional, a gente foi e expandiu essa visão para o programa sócio-torcedor internacional de cada um deles. Cada um deles tem mais de 50 mil sócios-torcedores fora da Argentina. 17% dos sócios-torcedores estão fora da Argentina. E cada um deles estão ganhando em torno de 5 milhões de dólares por ano com esse programa sócio-torcedor, né? Então, na hora que a gente olhou isso, você falou, não, peraí,
né? Vamos colocar as coisas como elas são. Se juntar Boca Juniors e River Plate, não dá o Flamengo. O Flamengo tem 35% a mais de torcedores, né? E aí a gente fala assim, tá bom, mas vamos olhar o nosso foco, que é sócio torcedores internacional. O Flamengo tem 450. Cara, é assim, vamos tentar usar uma palavra que a gente está sendo filmado aqui, é pífio, entendeu? Assim, é revoltante. E a gente olhar os dois juntos com menos torcedores, com mais de 100 mil torcedores fora do país. Ainda tem um detalhe, né? Que só em número de sócios torcedores, tanto do Boca como do River, fora da Argentina, é praticamente, se não é maior, é igual ao que a gente tem globalmente, o nosso sócio torcedor num todo, né? Exato, a gente tem 80 mil, né? Então, assim, bem próximo. Se juntar os dois que tem menos torcedores, tem mais do que a gente tem só no Brasil. E se a gente for olhar em número, a gente tem que botar um 0 a mais para comparar o que a gente está arrecadando de receita de sócio-torcedor fora do Brasil. E aí a primeira coisa que a gente fez foi, vamos pegar o caso do River, que é um caso mais consolidado, que tem maior sucesso, e entender por que o River tem esse sucesso. E uma coisa que eu falo para todo mundo lá do profissional ou pessoal é, você vai fazer alguma coisa, você tem que ter foco. E a primeira coisa que o River tem é o foco. Você entra no site deles e eles vão falar, nós queremos ser o clube latino-americano com maior reconhecimento mundial, né? E aí tem o link para o site aí e tal, e eles querem fazer isso não só fidelizando os torcedores que vivem fora da Argentina, mas também incorporando novos torcedores, fazendo parcerias com outras empresas, ou seja, tem uma estrutura toda focada em fazer isso acontecer, né? Eles entenderam muito antes que outros clubes na América Latina que existe um mercado gigantesco fora. E quando a gente olha o programa de sócio-torcedor deles, né, eles cobram $96 por ano, né, no caso do River. E aí o cara que assina, ele tem um desconto na Fanatiz, que é um dos maiores provedores de streaming de futebol latino-americano, né, fora da Argentina. Eles têm descontos com os produtos oficiais da Adidas no país e fora. Se eles forem para a Argentina, tem 2 entradas no Museu do River, tem um preço especial para compra de ingresso. E se ele voltar para a Argentina, ele não perde aquele histórico, ele migra o plano dele de volta para o plano local. E aí, quando a gente olha o Flamengo, a gente pensa assim, poxa, mas por que o sócio-torcedor do Flamengo não funciona no exterior? E eu vou focar aqui no exterior, não vou nem falar da visão nacional em si. A gente pega, e o plano anual do Flamengo é $130 por ano, que é o plano que eu tenho, renovei. Que é o que eu tenho também. É o plano mais barato, né? E por que a gente tem esse plano? Porque senão você não consegue ter a organização de um consulado ou uma embaixada, né? Então, na hora que você olha os benefícios que nós temos com esse plano, tudo que está em vermelho aí, nós não temos benefício nenhum. SIM card, bônus de internet, quilômetro de vantagem, Zé Delivery, cara, cashback em loja oficial, não tem benefício. A única coisa que a gente tem benefício é a Flá TV. Mas se eu quisesse assinar só a Flá TV, eu ia pagar $28 e teria só a Flá TV Plus. Não precisaria pagar 130. Ah, mas e se você for no Brasil e tal? Aí sim, pode ser que se eu for no Brasil, eu tenho prioridade de ingresso, eu posso comprar uma camisa, personalização grátis, mas é uma baita de uma interrogação. Até porque nem todo mundo que às vezes está morando lá fora tem também essa pretensão de, vou no Brasil ver um jogo do Flamengo. Às vezes a pessoa pega e fica de maneira definitiva, nem volta mais para o país. Eu mesmo tenho parentes também que foram morar fora e voltaram, né? Inclusive, tem até um exemplo, não sei se vocês devem conhecer, a Nivinha, né, que foi uma das primeiras a fazer conteúdo na internet. Nivinha primeiro morou nos Estados Unidos, e depois ela foi morar, agora mora na Europa, mora em Portugal, e, cara, assim, ela não voltou aqui pro Brasil. Então, assim, para ela, por exemplo, também acho que entra muito nesse caso, né, e é uma flamenguista tão apaixonada quanto a gente também.
Com certeza, com certeza. E, assim, existem flamenguistas que não são brasileiros, né? E aí, quando você tenta se associar num programa sócio-torcedor do Flamengo, bate uma outra barreira, que você precisa ter um celular no Brasil, você precisa ter um CEP no Brasil e você precisa ter um CPF. Né? Então, a gente tem casos, por exemplo, na Fly-York, que tem uma diretora da Fly-York, que ela é grega, se fala com ela, você vai achar que ela é brasileira, né? Ela não consegue fazer se associar e ser parte do sócio-torcedor. Né? Não faz sentido isso. Né? Então, ou seja, mesmo para quem mora fora, hoje o sócio-torcedor tem esse problema de cobrar ainda documentos, identificações que são próprios do nosso país aqui, né? E não facilitando para quem está fora. Aí você começa a entender o porquê que a gente só tem 450 sócios-torcedores fora do país, né? Algumas coisas foram flexibilizadas, tá? Esse plano ele vem sendo mudado aí. Então, a gente não está aqui só batendo no plano, tá? Algumas coisas foram flexibilizadas, só que elas não foram flexibilizadas de maneira conjunta, tá? Dando um exemplo pessoal, né? Como eu falei no começo, eu já moro há 18 anos fora do país, eu não tenho mais documentos brasileiros. Eu quis fazer o plano de sócio-torcedor sem documento brasileiro, eu não consegui. Isso mudou a partir de 2022. Você podia fazer com um passaporte estrangeiro, mas você tinha que usar o CPF, entendeu? Então, flexibilizou de um lado, mas continuou freado do outro. Então, é um programa que ele não foi pensado realmente em quem está totalmente fora, em quem quer ter esse sentimento de pertencimento, não sendo brasileiro, esse caso da grega, da Fly-York, que o Romeu acabou de falar. Então, é nesse sentido. E aí, se a gente olha o preço também, né, $130 é uma unidade cara. Se você comparar com outros serviços de streaming de conteúdo de futebol brasileiro, você pega a Paramount Plus, $70, o Fanatiz, 80, a ESPN, que tem um conteúdo gigantesco, a ESPN Plus, 130, a Globo, que está fora da realidade, mas a Globo cobre o que ela quiser, né? E quem gosta de novela vai pagar o que for, $20, $25 por mês para poder ter isso. Né? E se a gente for pensar em termos de conteúdo, o próprio Landini, Bruno, comentou uma vez a questão do mercado de atenção. Ele falou uma vez, ele falou que o maior concorrente do Flamengo era o Netflix, pelo mercado de atenção, porque a gente não vê o Flamengo só em dias de jogo, né? A gente consome todos os dias, né? E isso, inclusive, como a gente falou, isso é um ponto de... para quem está fora, isso é um ponto de ligação, não só com o Flamengo, mas às vezes é o seu único ponto de ligação com o Brasil, né? Quem está fora já perdeu totalmente um contato, vive em outra língua, então, pelo mercado de atenção, ele dizia que o maior concorrente do Flamengo era o Netflix. E a Netflix cobra $83 por ano. Então, você vê uma disparidade de valores, assim, gigantesca. E aí tem uma outra coisa, aqui no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente está acostumado a receber serviços de streams sem custo adicional. Então, por exemplo, quem tem um American Express Platinum recebe a HBO Max sem custo adicional, recebe o Walmart Plus sem custo adicional. Por que ele recebe o Walmart Plus sem custo adicional? Ele também tem a Paramount Plus sem custo adicional. Então, por exemplo, eu tenho o telefone da T-Mobile, eu tenho a Netflix que eu não pago eu pago o meu plano de telefone e recebo a Netflix. Então, existe uma situação que você não tem problema de você cobrar mais, mas você tem que demonstrar qual que é o valor agregado que você está trazendo para essa cobrança. E aí a gente entrou na situação, ok, entendemos o cenário, o que está acontecendo, por que a gente não está decolando, mas qual que é o mercado potencial do Flamengo, né? Como é que a gente alavanca essa receita recorrente anual no exterior, né? A primeira coisa que a gente fez foi entender qual que é o tamanho do mercado. Então, se a gente pegar 45 milhões de brasileiros, é 22% da população. E segundo o site do governo, números de 2023, existem quase 5 milhões de brasileiros no exterior, certo? Então, a gente pode assumir, usando em torno de 20% desses brasileiros são flamenguistas, a mesma lógica,
a gente está falando de um mercado total endereçável de 1 milhão de flamenguistas, ser mais exato, 980 mil, vivendo fora do Brasil. Certo, Bruno? Exatamente. Então, baseado nisso, o que a gente fez? A gente usou a mesma métrica que a gente usou lá atrás no programa do River Plate do Boca Juniors, que eles conseguiram captar mais ou menos o mesmo público em relação ao plano de sócios-torcedores internacionais dele. Então, só voltando lá atrás com números, lá dos primeiros slides, lá para quem esqueceu, não ficou com esse número na cabeça, River Plate, eles têm 17 milhões de torcedores. Desses 17 milhões, eles têm 350 mil sócios-torcedores. Dos 350 mil, 60 mil aderiram ao plano sócio internacional, porque eles focalizaram e criaram esse tipo de oferta. Isso representa 17% do plano de sócio-torcedor deles. Então, usando a mesma métrica, comparando pera com pera e maçã com maçã, se o nosso mercado endereçável são 1 milhão de flamenguistas, né, e a gente pegar do total dos 45 milhões, 2% da população aderirem e virarem sócio-torcedor, a gente pode captar os mesmos 17% que eles captaram. Então, isso significa uma receita recorrente anual de 5,3 milhões a 8 milhões de dólares por ano. Então, a gente fala muito de internacionalização também da marca, e o que a gente quer apresentar aqui é que a internacionalização não quer só dizer a presença do Flamengo globalmente, também quer dizer internacionalização de receitas. Então, partindo desse princípio, claro, a gente está se comparando com o programa do River Plate do Boca Juniors. O programa deles já tem um tempo de maturação, né? O programa deles tem em torno de 5 anos. Então, a gente acha que para essa próxima gestão, né, já que a gente apresentou esse programa para os candidatos agora do novo governo, a gente acha que a gente pode obter, nos próximos 3 anos, 40% desse mercado potencial que a gente está apresentando aí. Então, a gente acha que, obtendo 40% dessa receita, a gente consegue colocar 2,1 milhões de dólares por ano no bolso do Flamengo, somente com esse programa de sócio-torcedor internacional. E isso só nos primeiros 3 anos, né? Em 3 anos. Só nos primeiros 3 anos. E isso aí, mais uma vez, comparando nominativamente, hoje, como o Romeu falou no começo, nós temos 450 pessoas fora do Brasil que são sócios-torcedores. Isso bota 50 mil dólares no bolso do Flamengo. A gente está passando de 50 mil dólares para 2,1 milhões de dólares. A mudança é muito grande, né? E assim, como é que a gente vai falar um pouquinho de números e a gente não está nem propondo cobrar o que River Plate cobra. Então, se a gente fosse cobrar, inclusive, o que River Plate cobra, seria muito mais do que 8 milhões de dólares. E aí a gente criou uma sugestão de plano de expansão. Como é que a gente começa a atingir esse mercado potencial, né? A gente separou isso em 3 pilares. O primeiro pilar a gente precisa tornar o programa sócio-torcedor acessível para não residente, né? Seja brasileiro ou estrangeiro, né? A gente vai falar um pouquinho mais de como fazer isso. A gente precisa colocar preços e benefícios que sejam interessantes para quem está no exterior, né? Tem que ter um valor agregado em cima daquilo. E utilizar a comunidade brasileira, as embaixadas e consulados, expandir isso para buscar mais sócios-torcedores brasileiros e estrangeiros. Então, são esses 3 pilares que a gente montou. E aí, entrando no primeiro pilar, né, como é que a gente torna ele mais acessível? Tira as muletas. Cara, para que precisa de telefone, endereço e documento do Brasil? Não precisa. Você assina a subscrição hoje em dia com seu e-mail e senha e acabou, né? No passado, a gente não conseguia nem pagar com cartão de crédito internacional. Tinha que ter um cartão de crédito no Brasil. Eles mudaram isso mais recentemente, né? Mas precisa entrar com PayPal, com Apple Pay, com Vimo, Zelle. Torna fácil de fazer negócio, né? Para que qualquer um possa entrar. Então, hoje vocês, no caso, vocês conseguem com o cartão de vocês aí fazer o pagamento normal, né? Não tem... Sim, pagamento sim. Uhum. Eles mudaram isso esse ano, se eu não me engano, né? Então, quando eu renovei mês passado, eu fui fazer o teste, porque a gente estava preparando esse material, eu falei, deixa eu mudar e botar meu cartão daqui, aí funcionou.
Show. E precisa, assim, para a gente ser mais global, né, a gente precisa pensar em outras coisas. O Flamengo precisa ter um site de sócio-torcedor em inglês para trazer esse torcedor estrangeiro. Não que vá representar, num primeiro momento, um número gigantesco, né? Mas é importante. O Flamengo precisa ter um site em inglês. O Flamengo não tem um site em inglês. Tem um Instagram lá, mas é isso, basicamente, né? E quando você entra no flamengo.com, você vai para o bairro do Flamengo, você não vai para o site do Flamengo, né? E por que isso é importante que a gente está falando dessas coisas? Porque se você realmente quiser ser um clube global, e o Flamengo não é um clube global hoje, quem está fora do mundo de futebol latino-americano não conhece o Flamengo. Eu estava conversando noite passada com a namorada do meu filho, a gente estava conversando aqui e tal, e falando sobre isso, né? E aí ela conhece o Flamengo porque ele é flamenguista, então já coisa. Mas eu perguntei, antes dele, você conhecia o Flamengo? Ela falou, não. Eu nem sigo futebol. Eu falei, mas você conhece o Barcelona? Ela falou, conheço. E o Real Madrid? Também. Por quê? São times globais, né? E se a gente for olhar para o River já tem o site dele em inglês. A gente não está falando nada que esses outros clubes não estejam fazendo, né? Se você olhar o Boca, está lá com o site em inglês, né? E se a gente for olhar, por exemplo, na minha opinião, que é referência, o Bayern, na Alemanha, assim como no Brasil, que você tem o .com.br, na Alemanha você tem o .de. Se você quiser parecer com uma empresa local, você vai ter lá um .de, como nós já tivemos no passado, na empresa. O Bayern é .com. Por quê? O americano, o estrangeiro, ele não vai procurar .br, .es, ele vai procurar o .com, né? E aí você entra no site do Bayern, tudo está sendo falado em termos de vídeo em alemão, mas tem a legenda lá em inglês, em espanhol, de acordo com o que você escolheu. Então é uma quebra de paradigma, né? Assim, desculpas a gente vai ver várias, mas o fato é, quem está fazendo isso de uma maneira profissional não tem limitação. Você vai nos outros clubes, você vai nos outros programas, você tem diversas formas de você se associar. Então, existe um investimento que tem que fazer do lado do Flamengo? Sim, mas o retorno é gigantesco, né? E às vezes o investimento inicial, ele não é grande, né? Ele é pequeno. Túlio, isso é bem importante frisar, assim, o que a gente está apresentando aqui nada mais é do que um compilado das melhores práticas que se fazem internacionalmente. A gente não tirou nada da cartola, não criou nada de genial, a gente não está propondo aqui nada que não tenha sido feito ou não esteja sendo feito e capitalizado por outros clubes, como o Flamengo. Simplesmente. Exato. Aí, passando para o segundo pilar, né? Entre preços e benefícios. A gente precisa entender qual que é o público que a gente quer atingir e como a gente quer atingir esse público. 10 a 20% dos brasileiros, eles nunca vão para o Brasil. Né? Sem entrar nos detalhes do porquê, algumas restrições e tal, eles não irão para o Brasil. Ponto. Né? Apenas 20 a 30% desses brasileiros vão visitar o Brasil nos próximos 1, 2 ou 3 anos. No meu caso, faz 2 anos e meio que eu não vou. Né? Se tudo correr bem, Deus permitindo, que vem eu vou. Se não der, vai ficar mais para frente. Né? Então, são 50% a 70% das pessoas não vão viajar, dos brasileiros, não vão viajar para o Brasil nos próximos anos. Ou seja, você traz isso para o mundo rubro-negro, né? E mesmo que eles viajem para o Brasil, não significa que eles irão para o Rio de Janeiro, né? E mesmo que eles forem para o Rio de Janeiro, não vai significar que você vai casar com o jogo do Flamengo que vai tocar lá para você poder ter uma prioridade de ingresso. Então, na hora que você olha esses benefícios que a gente falou lá atrás, essas pessoas, não importa para elas esses benefícios, né? Por isso que a gente criou uma sugestão, não é que tem que ser assim, mas é uma sugestão de planos internacionais, aonde você foque num plano mais básico para aquele cara que não vai para o Brasil, ou não está se preocupando em ir para o Brasil nos próximos anos. Dá para ele, você cobra $25 por ano, dá para ele o acesso exclusivo à FATV Plus,
a gente, como consulado e embaixada, a gente faz parcerias com bares, com locais para ter descontos. Diz para ele, ó, se você associar, você também vai ter as parcerias que as embaixadas e consulados fazem, né? Dá um desconto na loja da Adidas, 5%. Adidas, se você se cadastrar lá como adidas.com, pelo menos aqui nos Estados Unidos, você já tem alguns descontos. Então, não é nada que o Flamengo não possa fazer e nada que o River já não está fazendo, né? Esse cara não está preocupado com personalização de camisa, com compra de ingresso, com o Museu do Flamengo, mas dá para ele um cartãozinho do Flamengo, para ele levar na carteira e falar assim, cara, eu sou sócio do Flamengo. Isso é muito legal, entendeu? Quanta gente tem, assim, carteiras que estão toda amarrotada lá de anos e anos atrás e carrega lá junto e fala, cara, poxa, sou sócio do Flamengo faz tanto tempo, né? E o outro cara que pode ser que queira ir para o Brasil, cobra dele $49, dá um pouquinho mais de desconto no site da Adidas e fornece para ele 2 entradas ao Museu do Flamengo por ano, dá dois ingressos, prioridade de compra de ingresso diferenciado 2 vezes por ano, né? Dá o cartãozinho. Futuramente o Flamengo pode agregar mais coisa, faz uma parceria com a Fanatize, começa a dar desconto. A gente não está falando de nada absurdo. Não sei, acho que seria legal vocês falarem por que vocês acham que nunca se colocou isso em prática de alguma forma, de olhar para vocês, torcedores que estão fora do país. Olha só, eu vou te dar... Você tocou, como eles falam aqui nos Estados Unidos, você bateu o martelo na cabeça do prego, né? Não faz sentido nenhum em português, mas é o termo que eles usam aqui. Você acertou em cheio. E são algumas questões. Não dá para falar que o plano de sócio-torcedor do Flamengo hoje, ele não tem sucesso. Ele gera quase 100 milhões de receitas por ano. Mas não dá para falar que ele é um programa de sócio-torcedor. Ele não é. Ele é um programa de prioridade de compra de ingresso. Isso é o que ele é, né? Ele não é um programa focado para quem vive fora do Rio de Janeiro, né? E mesmo para quem vive no Rio de Janeiro, é um programa caro, né? Então tem várias questões, mas não vou entrar nesse ponto, mas só para setar a base da conversa. O segundo ponto, que você também tocou interessante, é a questão de foco. A gente conversou com o BAP, né? E a gente apresentou, e no final ele comentou, poxa, legal, mas eu não vou mexer nisso nos próximos 30, 60, 90 dias, porque não é prioridade agora para a gente, mas isso é um negócio que faz sentido a gente trabalhar, porque a gente tem muito mais coisas, prioridades aqui. E isso faz todo sentido. Mas eu virei para o BAP e falei, BAP, mas existem algumas coisas que não requerem investimento em uma estrutura muito grande, que a gente já pode começar fazendo. E ele concordou. Ele falou, não, realmente faz sentido isso que você está falando. E o outro ponto o que a gente está apresentando aqui é um caso de negócio, não é um plano de negócio. Então, a gente poderia utilizar o começo da próxima gestão para trabalhar num plano de negócio, estruturar, e eu acho que esse diretor que tocaria esse plano internacional não deve morar no Brasil. E mais ainda, eu acho que você tem que ter um diretor América do Norte, você tem que ter um diretor Europa, você tem que ter um diretor Ásia, porque cada um tem a sua realidade, entendeu? E essas pessoas que vivem, né, fora do país, vivem em realidade diferente. Eu tenho um respeito tremendo pelo Bruno e para quem vive em outros fusos horários, porque não é fácil acompanhar o Flamengo, né, Bruno? Exatamente. Eu acho, assim, como foi falado aí na pergunta, né? Impressionante, por que eles não viram esse potencial de se ganhar $8 milhões em receita recorrente? Eu acho que na verdade, essa é uma posição privilegiada que eu e o Romeu a gente tem, e que a gente não coloca a culpa de quem está no Flamengo e não ter visto isso, simplesmente porque, na verdade, existiu, quer dizer, um fluxo demográfico aí nos últimos anos que aumentou muito a diáspora brasileira fora do país. E isso não ocorre de 20 anos para cá. Velho de guerra fora, assim, 18 anos como eu fora, sabe? Sou eu, mas assim, a maioria, assim, a gente reuniu aí mais de 70 pessoas para ver a final da Copa do Brasil, a grande maioria ali com em torno de 5 anos, pelo menos de 10 anos morando fora. Então, é um fluxo recente, sabe? É uma fonte de receita, pelo menos desse tamanho que a gente está apresentando aqui, recente. Então, acho que a gente consegue ver isso por estar fora, né? E é importante a gente frisar também que o que a gente está propondo... Foi interessante, Túlio, que você comparou com
a tentativa do clube comprar o Leixões para se internacionalizar. Então, é importante frisar que o que a gente está propondo aqui é mais desconstruir do que construir. A gente está propondo um programa com pouquíssimos recursos. Então, o nosso potencial de receita, tá, para dar mais detalhes como a gente chegou naqueles números, a gente estimou que 75% das pessoas iriam aderir ao plano mais barato, que é o plano básico, e 25% das pessoas ao plano mais básico, mais completo, que é o plano de $50. Então, partindo desse princípio, a gente acha que a gente consegue internacionalizar a marca, não só em relação à visão, mas uma questão de receitas também. Entendeu? Então, assim, comparar com Leixões, assim, eu acho que é bem legal, mas o que a gente está propondo aqui é um produto para um cara que não quer serviço, sabe? Ele não quer serviço, ele só quer ser reconhecido como um torcedor oficial do clube. É o que o Romeu falou, está aqui minha carteirinha, eu sou torcedor oficial do clube. Eu não quero privilégio nenhum, Flá TV é o único privilégio que eu quero só quero ser reconhecido lá, eu quero colocar meu nome no site, sei lá, e bater no peito e falar, eu sou um torcedor oficial. É esse sentimento de pertencimento que o cara quer, e é isso que ele não tem sido atendido. E essa era uma das maiores aí, dores aí que a gente sentia quando a gente começou a falar sobre esse programa e começou a colocar esse trabalho mais no papel. Bacana. Agora, Emir, eu vou me permitir discordar de você completamente. Vamos esquecer o título, diretor ou gerente, vamos esquecer o título de lado. Precisa de uma pessoa que coordene isso fora do Brasil. E eu vou te dar exemplo da empresa que eu trabalho. Eu vim para cá 10 anos atrás, como empresa brasileira de Belo Horizonte, e durante muitos anos a gente escutava aquilo, não, mas a gente faz isso aqui no Brasil, funciona aí. E não funcionava. Foi quando a gente trouxe o presidente da empresa para cá que ele começou a entender e falou, olha, aqui é diferente. A gente precisa mudar. Né? Então, e não é viagem para os Estados Unidos que vai dar visão, ou para qualquer outra parte do mundo, que vai dar visão da cultura local. É diferente e precisa de alguém que tenha foco. Lembra da história lá atrás, né? Se a gente não tiver foco e dedicação, a coisa não estrutura. E aí, passando para o terceiro pilar de embaixadas e consulados, como é que a gente pode ajudar? Primeiramente, né, vamos entender quais são os objetivos principais de uma embaixada e consulado do clube. Uma é expandir a visibilidade do clube, né, aquela questão de brand awareness, fornecer identidade, trazer essa conexão que a gente fala de pertencimento, promoção, promover eventos. Um ponto importantíssimo que foi, na verdade, que motiva muita gente a trabalhar num programa de embaixadas e consulados são as ações sociais. Isso é um negócio fantástico que as embaixadas e consulados fazem, não só fora do Brasil, mas no Brasil mesmo, né? E aonde que essas embaixadas e consulados podem ajudar a promover o plano internacional? Transmissões de jogos em locais oficiais, né? Parcerias com empresas locais. A gente já teve apoio da Tramontina aqui, que redeu, forneceu produtos para a gente poder sortear e arrecadar dinheiro para ações sociais. A gente pode apoiar com estudos de casos, surveys, criar eventos de network. Eu estava uma vez conversando com um amigo que trabalha na diretoria do Grupo Texano, a gente se conhece há anos, nunca falou de negócio, aí eu conversei com ele, poxa, eu estou tentando entrar nessa empresa aqui. Ele falou, cara, eu trabalho lá. Sim, tem muita coisa que pode ser feita, né, nesse sentido. Inclusive, desculpa, Arthur, você me desculpa aqui fazer um parênteses aqui, porque... Manda bala. O Romeu, assim, a gente trabalhou muito tempo nisso junto, a gente se tornou amigo, né? Então, assim, a gente se vê muito frequentemente, assim, pela telinha, né? E eu conheci o Romeu de barba, mas agora ele tá aí meio com um bigode mexicano. Que história é essa, Romeu? Romeu, explica pra gente. Cara, não, poxa vida. Esse é um negócio que eu já faço uns 8 anos, tem um programa chamado Movember, foi criado na Austrália. É um pouco daquela questão no Novembro Azul, né? É ligado à conscientização da importância de prevenção ao câncer de próstata. E o Movember, ele também busca conscientizar
a importância de ajudar a saúde mental dos homens, e há muitos homens, eles têm números assim, se você entrar no Movember.com, você vai ver, eles têm números assustadores da quantidade de homens que se suicidam, né, novos, né? Então tem uma coisa assim, e isso está muito ligado às ações sociais que a gente faz, né, no clube, nas embaixadas e consulados. Então eu entrei nessa onda, o pessoal tira sarro, minha esposa não gosta, entendeu? Mas ele falou, não, é por uma boa causa, aguenta aí, é só um mês. Legal. Bom, mas a gente tem desafios como embaixadas e consulados no exterior, né? Primeiro ponto, para criar uma embaixada e consulado é super burocrático, né? E voltando atrás naquelas limitações, porque você tem que ter, para ser um consulado, pelo menos 5 sócios torcedores oficiais. O cara tem que ter telefone, endereço, CPF no Brasil. Para você ter embaixadas, tem que ter pelo menos 30, se não me engano. E muitos consulados não são autossustentáveis, né? A gente tenta juntar, a gente trouxe recentemente o Raul Plasman aqui para Houston em setembro. Raul, um cara fantástico, assim, não cobrou nada da gente. Mas a gente trouxe ele, pagou as passagens, essa coisa toda. E a gente tenta fazer algumas coisas para poder cobrir esses custos, né? E às vezes a conta não fecha. Muitas vezes a gente está lá botando dinheiro para fazer a coisa acontecer, né? E no lado do Flamengo, não tem uma estruturação de divulgação dessas embaixadas e consulados, né? Falta informação, em alguns casos, gera desinformação. Graças a Deus, a gente tem um grupo lá que tem o Eduardo, aí da Embaixada e Consulado, ajuda a gente a descobrir quando a gente quer assistir um jogo fora do local, pô, com quem que eu falo tal, mas isso não é um negócio aberto, né? Quanta gente gostaria de viajar para o local? Será que tem algum lugar para assistir o jogo do Flamengo aqui? Tudo que a gente está falando aqui, gente, está falando de Flamengo, mas poderia aplicar a qualquer clube do Brasil, né? E quem ganha com isso é o futebol brasileiro, né? Então, assim, tenho certeza que a gente não está sozinho nesse mundo tentando assistir jogos e estar mais próximo do Brasil, né? E aí a gente entra na parte, como é que o Flamengo pode apoiar as embaixadas e consulados? A gente acabou de falar disso, transmissão gratuita, sem restrição, né? Ter uma forma que a gente, na sede oficial, por exemplo, possa passar os jogos, trazer as pessoas mais para perto. A Copa do Brasil foi um exemplo disso. Só assistir a Amazon Prime no Brasil. Eu tenho a Amazon Prime aqui, não podia ver o jogo. Cara, assim, broxante, para não falar outra coisa. E assim, mais engajamento do clube nas mídias sociais, né? Promoção de jogos e eventos. A gente marca o Flamengo em inglês, marca o consulado embaixada, e, cara, não tem um retweet, não tem um negócio assim, ninguém está falando nada. Também era uma frustração, né? E assim, até mesmo para divulgar as ações sociais que a gente fala, que é um marketing gratuito ao Flamengo, a gente não tem esse apoio de divulgação, né? E assim, as consulados e embaixadas, não só no exterior, mas no Brasil também, ajudam pessoas e instituições com auxílio médico, adotam instituições de ensino para levantar valor. A gente fez uma campanha grande de mobilização para o Rio Grande do Sul, para ajudar lá. A gente tem aqui nos Estados Unidos campanhas de Thanksgiving e outras. O mundo inteiro se mobiliza e esses são os pilares mais fortes da Embaixada e Consulados, que são os programas sociais. Nós não sabemos quantos, eu vou falar centenas de milhares de pessoas a gente ajuda no mundo inteiro. Nem o Flamengo sabe. Então, precisa ser uma coisa mais trabalhada para poder ajudar, né, nessas divulgações. Então, a gente acha, assim, como a gente estruturou também a nossa linha de raciocínio, a gente acha que as embaixadas e consulados, eles têm um papel muito importante. E falando do nosso caso, né, e dando números, hoje em dia a gente tem 50 embaixadas e consulados do Flamengo fora do país. Então, a gente acredita que esse número ele só pode ser aumentado e melhorado se a gente melhorar as condições do programa sócio-torcedor e não o contrário. A gente acha que não adianta muita coisa a gente investir mais recursos nas que estão se a gente não dá a possibilidade de novas serem criadas, né?
A gente falando por mim aqui pela Europa, claro que a gente falou, né? Tem 5 milhões de brasileiros fora do país, muito concentrado nos Estados Unidos, né? A gente tem 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, tem mais brasileiros nos Estados Unidos que na Europa inteira. E embaixadas e consulados, isso também é a mesma proporção. Das 50, 36% estão nos Estados Unidos. Então, na Europa, por mais que seja importante, você tem grandes países que não tem ninguém. Na Alemanha não tem nenhuma embaixada e consulado, e tem 160 mil brasileiros lá. Mas a Alemanha por quê, Bruno? A Alemanha não gosta de futebol, cara. Ah, para, se a gente viu aí o Bayern de Munique aí, o melhor programa de sócio-torcedor do mundo, pô. Eu tô sendo sarcástico, cara, assim, é um país que vive de futebol e a gente não tem uma embaixada e consulado lá. E não tem, então tem grandes países que não tem, aqui eu tô sozinho, na Itália tem um que praticamente está morto, não aparece. Eu tive na Polônia 4 semanas atrás, não tem lá também, então tem grandes países que não tem simplesmente ninguém. Então, a gente acha que facilitando esse programa sócio-torcedor, novas pessoas, como fiz eu, como fez o Romeu, quando criou aí, em diversas cidades, podem abrir o seu consulado e embaixada e isso vai ganhando tração e com volume essas coisas vão se acertando. Mas é importante que seja nesse sentido e não ao contrário. Bacana. Para a gente fechar aqui, já agradeço o pessoal que está ficando todo esse tempo com a gente aí, é uma live grande, mas o conteúdo é grande também, é difícil a gente ser muito rápido. Coisas que a gente queria fechar com três pontos de reflexão. Primeiro, tem um potencial gigantesco de receita recorrente do Flamengo fora do país, né? Então, é uma coisa que precisa ser martelada cada vez mais, o pessoal entender que hoje, com o programa sócio-torcedor que existe, seria metade da receita poderia estar vindo fora do país. Isso pode até servir de melhoria do programa sócio-torcedor no próprio Brasil. Porque se a gente pegar os 45 milhões e conseguir converter 2% dessas pessoas, como o River e Boca conseguiram converter, nós estamos falando de quase 1 milhão de sócios-torcedores. Seria o maior programa de sócio-torcedor do mundo. Entendeu? Então, assim, coisas para deixar na cabeça do pessoal, né? Segundo ponto, outros clubes da América Latina já estão capitalizando esses valores, né, com a ajuda dos seus consulados. E, por fim, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. O Flamengo não é um clube global, precisa de um trabalho de internacionalização da marca. A questão do Leixões, eu concordo com você, Túlio, tem que ser parte de uma coisa mais abrangente, né? Só isso não é suficiente. Assim, vou falar uma coisa aqui, pode dar polêmica tremenda, mas é o que eu acredito. O Flamengo é o maior clube de torcedores do Brasil, talvez da América Latina. Não é do mundo. Não é do mundo. Entendeu? Como o Bruno comentou. Só o Manchester tem 200 milhões de torcedores na Ásia. Então, assim, nós podemos ser, quem sabe um dia, né? Mas a gente precisa ser humilde um pouquinho e entender as nossas deficiências, entender as nossas qualidades, diminuir umas e potencializar as outras. Bom, para fechar, o que nós fizemos, né? Como você comentou, a gente apresentou isso à diretoria atual do Flamengo. Agradeço aí o Léo Pinheiro, que ajudou a gente a marcar a reunião com o Eduardo Souza, o VP de Embaixadas e Consulados. Ele recebeu muito bem, ele ficou assim, cara, isso aí tem que ser para ontem, entendeu? E a gente sabe que ele está levando essa conversa internamente. A gente se reuniu com o Maurício e com o Rodrigo, apresentamos para eles, também gostaram, trocamos ideias, anotaram bastante coisa, fizemos a reunião com o BAP, também foi muito produtiva, muito bem recebida, e também trocamos ideias disso, e apresentamos para o Rodrigo Dunche, foi logo no dia depois do debate, ele arranjou um tempinho lá na agenda, para conseguir falar com a gente. Então, assim, todos estão sendo muito receptivos com a ideia, com o pensamento. E o que a gente tem propondo, pessoal, vamos trabalhar no que vem, no começo do primeiro trimestre, e criar um plano de negócios, né? E a gente se disponibilizou a ajudar nesse sentido.
para que aí sim comece a fazer um trabalho mais estruturado.